Cruzando as Conversas. Oferecimento: o Banrisul é um banco único porque te entende. Olá, boa noite! Abrindo mais uma edição do nosso Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, nesta sexta-feira santa, 29 de março, programa especial que você nos assiste sempre na televisão, na RDC TV 24524, também nas redes sociais, também nos aplicativos, nos streamings e também no aplicativo RDC Play que você baixa na Smart TV e você baixa também em qualquer smartphone, seja Android ou seja o iPhone. A partir de agora, debate inteligente, troca de ideias, busca de soluções, numa sexta-feira muito especial de confraria. Confraria da Sexta-feira Santa, aqui no nosso Cruzando, fechando a semana bem já no meio do feriadão de Páscoa e desta Semana Santa. Lembrando sempre que estamos aqui em nome de Banrisul, sempre apoiando o nosso Cruzando as Conversas. Eles voltam ao Cruzando as Conversas, a confraria do Cruzando, os meus amigos jornalistas, direto de Brasília, Fábio Marçal. Muito boa noite, seja bem-vindo. Olha, boa noite, Serginho. Como é bom estar com o Sérgio Lerrer. Então, é uma sexta-feira. Só com o Sérgio, é isso? Não, eu falei contigo, o grande Renato Martins. O Renato é meu amigo há mais de 40 anos. E o Serginho virou um amigo do coração. Mas o que eu queria te dizer é que sexta-feira a gente está naquela expectativa, na minha família, principalmente católica. Depois a gente vai falar muito disso. Mas a Páscoa, né? Então, que representa para nós, católicos, a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, mas nós vamos falar disso. Mas eu estou doido para botar um pouco de pimenta nesse angu de hoje, Renato. Pensei que tu queria botar pimenta no cesto de Páscoa do coelhinho, nos ovos de chocolate. Tem gente que gosta de chocolate com pimenta. A gente vai falar sobre isso também. Deixa eu dar boa noite para São Paulo. Alô, Sérgio Lerrer, cineasta, empreendedor e grande jornalista também. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Fábio. É um prazer estarmos juntos aqui. Quando a gente fica um tempinho sem se falar aqui através do programa, fico realmente sentindo a falta, a ausência de poder dialogar, debater aí com vocês, se comunicar com o público do Rio Grande do Sul, especificamente também de Porto Alegre, né? Se sentir um pouco mais próximo da nossa terra de origem. Fico muito feliz aqui. E numa sexta-feira, numa conversa mais casual, que a gente pode passar vários assuntos aí, dando um olhar pessoal sobre o que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. Muito bem, só para lembrar que o Sérgio está em São Paulo, então, e o Fábio está em Brasília, e os dois, como o Sérgio já falou, gaúchos aqui, os de Porto Alegre, né? O Fábio é de Porto Alegre, o Sérgio também, né? É nascido na Vila Assunção. Qual é o teu bairro, Sérgio? Eu, porto-alegrense da Santana. Olha aí. E eu sou do Menino Deus, porto-alegrenses, aqui no nosso Cruzando as Conversas, na nossa confraria, que vai ser muito legal. Nós vamos falar de política, vamos falar de Brasil, vamos falar do momento de ano de eleição, 2024, né? Vai ser um ano muito importante, decisivo, vai mexer com a política, vai mexer com os calendários eleitorais, os trabalhos do Legislativo, a questão da aprovação do Executivo. Nós vamos falar sobre tudo isso e vamos falar de Páscoa, vamos falar de chocolate, vamos falar um pouquinho de comportamento no programa de hoje. É só você ficar ligado que a gente já volta em seguida para 1 hora direto, sem intervalo, sem interferências, aqui na Confraria do Cruzando. Eu espero vocês. De volta com o nosso Cruzando as Conversas, hoje confraria do Cruzando especial, sexta-feira santa, aqui na RDC TV, 24524, Claro Net TV, sempre em nome de Banrisul, Cruzando as Conversas, e sempre no horário nobre da televisão brasileira, hein? De segunda a sexta, às 8 da noite. Hoje estamos com os jornalistas, e já conhecido de vocês, já conhecido dos nossos
telespectadores, né? O Fábio Marçal, direto de Brasília, Sérgio Lerrer, diretamente de São Paulo. Vamos começar um pouquinho com o Brasil. O presidente Lula, nas últimas pesquisas, tem, não vou usar o verbo amargado, né? Mas tem tido um resultado um pouquinho negativo. A aprovação dele vem caindo nas últimas pesquisas. Fábio Marçal, será que isso é motivo para reuniões dentro do Palácio, do Palácio Planalto, Itamaraty não, Alvorada, para ver o que está acontecendo com a imagem do presidente Lula? Olha, é interessante o que tu falaste, que eu fiz uma pesquisa desde a época de Sarney, né? O primeiro mandato, vamos dizer, nessa mesma data, o primeiro mandato, uma pesquisa feita no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso estava com o Ibope lá em cima. Já no segundo mandato, ele desceu a ladeira. O Lula foi ao contrário. O primeiro mandato dele, ele estava lá embaixo, no segundo ele saiu com uma aprovação fantástica. A Dilma começou fantástico o primeiro mandato dela e depois, né, com a sua cassação e tal, foi lá para baixo a questão, né, de aprovação do governo Dilma. O governo Temer teve também uma aprovação péssima, né, nessa mesma data que nós estamos agora, nesse mês de final de mês de março, né? Então, o que eu te digo é o seguinte: tem que se preocupar por uma coisa. Se eu fosse assessor do presidente Lula, eu diria para o presidente não falar ou falar pouco, porque quando o presidente fala, ele fala um tema polêmico, assim, sabe aquela conversa de boteco, e daí dá mal, vamos dizer, internacionalmente, o presidente teve toda a chance de crescer internacionalmente. E o que ele acabou fazendo, o presidente Lula, declarações incompletas por ele, ou que deixaram ele num constrangimento total, como foi a questão com Israel, e outras declarações do presidente que estão deixando ele mal. Então, eu blindaria um pouco o presidente e colocaria ele realmente no que interessa. Não dá para acusar que a comunicação do governo está ruim. Eu acho que e o Lula critica a imprensa, critica a comunicação dele, mas ele tinha que fazer uma avaliação dele mesmo. Eu considero o Lula um craque, mas está falando muita besteira, meu querido Renato. O som, Renato. Isso aí. Até tinha uma história que a área de comunicação estava sensível, Paulo Pimenta estava sendo revisto, parece que a Janja queria trocar o Paulo Pimenta. Isso aí passou, Fábio? Olha, passou, continua. O cara de mais confiança hoje do Lula é o Paulo Pimenta. A Janja, que foi para... A Janja está fazendo um papel que eu te digo muito ruim para o presidente, porque quando eu vejo ele numa audiência, vamos dizer, com os presidentes do G20, os presidentes do G7, e daí quando eu vejo o único presidente que tem a mulher no lado numa reunião, é ele. Isso aí, então, ela tem que saber o seguinte: não é machismo, não é nada. Ela pode dar as opiniões para o presidente, mas o profissional que tem que ser respeitado, vamos dizer, se o Pimenta escolheu um time, ele vai com esse time, ele vai mudar o time dele se tiver que mudar, mas não é a primeira-dama que vai fazer isso. E sem machismo, sem nada. Ela não tem cargo no governo para se meter e se intrometer tanto no governo. Deixa o Pimenta trabalhar, nos erros ele troca, quem tem que trocar, Renato. Mas é isso, né? Bom slogan. Deixa o Pimenta trabalhar. Sérgio Lerrer, qual é a tua opinião sobre esse cenário todo e a aprovação do presidente Lula, hein?
Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, claro que os governos não necessariamente são eleitos para serem populares. Muitas vezes, medidas necessárias para governos são medidas que passam por reformas e ajustes que desagradam os setores. Então, não necessariamente o índice de popularidade, penso eu, é uma métrica ética e transparente para se medir o sucesso de um governo. Porém, me parece que o presidente Lula, assim como outros presidentes recentes nossos, são presidentes que não compreendem a complexidade do mundo novo, do mundo transversal, do mundo globalizado, do mundo mais complexo, plural e de diversidade. E, na medida em que se pretendem a ser interlocutores e opinar sobre cenários para os quais estão poucos preparados e, de alguma maneira, simplificar, acabam banalizando. Nós temos, nos nossos últimos presidentes, esse tipo de característica. Ao invés de se mostrarem preparados, se mostram, na verdade, despreparados e muito aquém de poder ser interlocutores reais do mundo atual. Isso deixa muito a desejar do ponto de vista do brasileiro que gostaria de ver o seu país melhor representado. Apequenar as questões, simplificar naquilo que o Fábio bem colocou, acaba virando uma conversa de boteco, é algo assim muito claro e que de alguma forma decepciona demais uma boa parte dos brasileiros, né? Não temos quem nos represente, temos elegido quem não está à altura desse mundo novo, moderno, cheio de desafios. Por outro lado, também eu acho que a queda dele nas pesquisas aponta que ele não está enfrentando os problemas para os quais ele foi de fato eleito, né? Por que você vota num partido de direita? Porque talvez o melhor da direita pode trazer liberalismo econômico, desenvolvimento econômico, melhoria dos empregos, etc., etc., inserção do país no mundo internacional. Mas por que você vota em partidos de esquerda, como o do presidente Lula? Para enfrentar situações de melhoria dos sistemas de serviços públicos universalizantes, principalmente educação e saúde. E a insistência do presidente em se ocupar com assuntos dos grandes grupos empresariais, planos de nova indústria, com muito recurso envolvido, novamente incentivos fiscais, indústria automotiva, enquanto que o SUS, enquanto que a educação não tem planos, não tem forças-tarefas claras, né? Do meu ponto de vista, nós precisamos, de alguma maneira, de, entre aspas, planos reais, planos de fato que transformem a educação, que o Brasil é muito fraco, o ensino fundamental, transformem a saúde, não existem. Não existe dedicação, não existe debate nesse plano. E aí o nosso presidente quer se inserir em debates internacionais, no quais tem assuntos do momento, no quais, evidentemente, ele quer surfar sem estar preparado. Isso é muito, muito decepcionante e mostra uma falta de aptidão e capacidade de resolver os problemas da casa, a lição de casa. E eu acho que isso se reflete na pesquisa. Mas vocês não acham que também os presidentes, eles têm, talvez pelo cargo e talvez pelo holofote, né, e pela vulnerabilidade, a exposição que eles têm, os presidentes da República, pelo menos os brasileiros, que são os que eu conheço mais, né, e que convivo já há muitos anos como adulto, como cidadão, eles não estão sempre meio que cometendo essas patinadas, porque o Lula fala algumas bobagens, o Bolsonaro falou um monte de bobagem, o Temer também falou lá, lembram do mundo feminino, né? O Fernando Henrique falou que tinha um pé na cozinha. Todos eles têm essas tiradinhas que a mídia acaba... Agora vamos puxar um pouquinho o holofote para a gente, né? A mídia acaba caçando isso, a mídia acaba transformando isso em notícia, né? Nós também somos um pouco... não é nem culpados, mas assim, a gente contribui um pouco também para esse excesso de exposição dos presidentes e viram comandantes de republiquetas por alguns momentos por causa dessas frases, por causa dessas tiradas infelizes. Vocês não acham que isso também está intrínseco à questão da exposição? O cara está falando quase que 24 horas por dia, sendo gravado, é discurso, é coletiva, é evento atrás de evento. Chega uma hora que sai uma bobagem, você não acha, hein, Fábio? Claro, é o que eu estava te falando.
que o segredo com Lula seria não deixar ele falar. Porque se ele fala, ele fala muita besteira. Muita besteira. E uma coisa que depois... Até o Biden também fala besteira? Não, mas fala besteira. E daí tu viu aquela... a mulher tem que ter salário igual ao homem para comprar calcinha, para comprar batom. Então, são uns negócios assim... o que eu te digo uma coisa. Agora eu vou te dizer. O Lula, ele tinha o primeiro mandato, o segundo mandato do Lula, ele tinha uma coisa única. Era a linguagem do povo. A linguagem do povo. Então, o Lula falava diretamente com o povo e o povo entendia o que ele falava. Hoje, ele está assim como o titio Suquita, assim que o que ele fala é uma coisa ultrapassada. Por isso que é melhor não falar. É melhor não falar, porque... E daí tu fala essas besteiras. A mulher tem que ter dinheiro para comprar o seu próprio batom com o seu dinheiro. Aquele caso daquela menina que era uma cientista, uma menina negra que tinha recebido um prêmio, uma coisa assim, uma estudante, né? E que disse, que menina é essa aqui? Vai cantar, vai bater o tambor? Cadê o namorado dela? Ela queria que eu fosse o namorado dela, mas eu não posso, sou casado. Aquilo ali foi assim, ó, de um amadorismo, né? Eu não vou nem dizer que é racismo, nem preconceito, nem machismo. Eu acho que é amadorismo na fala, né? Não, mas é justamente aquilo o tiozão da Suquita. É o tio Suquita há 200 anos. Ele parou no mandato dele, entendeu? Lá no segundo mandato, que era um craque na linguagem com o povo entendia, e hoje é aquele mesmo cara, o Leger, tu deve ter amigos assim, o meu querido Renato tem diversos amigos assim, que é aquele amigo que fala aquelas piadas que não são piadas, e a gente ainda tem que muitas vezes rir para deixar o cara feliz. Claro que o Lula vai ter um séquito de puxa-sacos ali, que qualquer coisa que ele vai falar, sensacional, sensacional. E nós ficamos com aquele sorriso amarelo quando os nossos amigos falam. Mas uma coisa que eu queria que tu botasse aí no debate, que eu acho importante, uma pesquisa da Datafolha, 58% defendem a reeleição, entendeu? A reeleição de presidentes, de prefeitos e tudo mais. Esses dados é uma coisa, e 45% apoiam o fim desse direito. E daí eu pergunto para vocês, o que acontece hoje no Brasil, na política? Esse ano já tem eleição, Larry. Se já tem eleição, tu está pensando na eleição. Então, o Congresso não funciona como deveria funcionar, ninguém funciona, está todo mundo querendo aumentar o seu número de prefeitos e o seu número de vereadores. No ano que vem, eles já estão pensando na eleição a presidente. Será que... sabe que eu era um defensor de reeleição. Hoje, eu defendo um mandato assim, de 5 anos, até 6, tudo bem, mas fica muito ruim a reeleição, assim, fica muito complicado, Renato. Eu penso o seguinte, só fazendo uma colocação, né, em algum momento, talvez, né, o discurso do presidente Lula, como foi colocado pelo Fábio, fez sentido em alguns mandatos passados, mas hoje não faz mais sentido, ele representa os valores medíocres. Medíocres, quando falo, conforme a definição da palavra, mediano para baixo, ele não representa o melhor da sociedade brasileira, ele representa, na verdade, uma mistura de conceitos e preconceitos do brasileiro médio, que muitas vezes quer se agarrar a uma sociedade antiga, que não se transformou e faz basófia, e faz zombaria daquilo que se transforma, né? Em cima dessa visão, o governo tem tido várias derrotas, né? Mesmo na questão até dos aplicativos, por exemplo, em que o governo se posicionava por inserir na CLT, mas a maioria dos grandes prestadores de serviços, seja de iFood ou Uber, queriam a condição de eles serem autodeterminados, ou seja, poder cumprir o horário na hora que eles querem, da maneira que eles querem, quando a vida deles permite.
claro que dentro de uma regularidade fiscal, dentro de uma regularidade previdenciária. Agora, por outro lado, né, me parece assim também, né, que no momento as condições, digamos assim, que o brasileiro deseja é uma condição de poder trabalhar sem ter interferência do discurso político diário, atrapalhando, deixando o Brasil tenso, nervoso, na disputa de polarização. Dentro desse sentido, o governo Bolsonaro atrapalhou demais, o atual governo Lula vem atrapalhando demais, mantendo viva algum nível de polarização, o que é muito ruim, porque deixa o brasileiro assim tenso, nervoso, etc. Me parece também que o presidente Lula, ciente das dificuldades de governança, ele tem procurado espaços no mundo, porque está difícil governar com 2/3 do governo na mão dos parceiros do Centrão, está difícil governar com o Congresso não sendo necessariamente a favor de várias propostas do partido do presidente. Tudo isso tem imobilizado o governo. Existia o palco do Mercosul, quando a Argentina estava com outro governo. Não existe mais o palco do Mercosul. Então, o presidente Lula tem buscado outros palcos pelo mundo, que não são necessariamente palcos que tenham a ver, digamos assim, com os valores da civilização ocidental, e tem se colocado, então, em posições muito questionáveis nesse sentido, né? Tem muito, posso comparar com aquele aluno dentro da sala de aula que, não ouvido, ele passa, então, assim, a perturbar com provocações, e são provocações que, se por acaso são medianas, ninguém ouve, escuta, aí passa para provocações absurdas, para ver se consegue chamar um pouco da atenção. Esse não é um bom caminho e mostra que o presidente Lula não está bem aconselhado, né? Não está bem aconselhado para tirar o melhor do governo possível pelo qual ele foi eleito, né? Por uma parte também de pessoas do centro, da centro-direita. Então, ele não está fazendo jus, não está à altura desse projeto. Por outro lado, só também me parece que há muita energia para o debate, para a provocação, e muito pouca energia para a realização. O ideal é que os presidentes falassem em coletivas de imprensa ou manifestações sobre atividades do governo, e que botassem a mesma energia, por exemplo, na continuidade da reforma tributária e outras energias, para que realmente houvesse as reformas de Estado necessárias para o país avançar. Então, essa pouca energia nas ações e muita energia para a provocação é uma coisa, do meu ponto de vista, que irrita a população, né? E é muito perigosa, né? Porque leva ao acirramento da sociedade, que não consegue trabalhar adequadamente. E aí a noção e a memória sobre o governo é uma memória muito ruim no momento, do meu ponto de vista, né? Eu acho que ele está cercado, o presidente Lula podia fazer um governo muito melhor, mas ele não está cercado de bons conselheiros. Muito bem, muito bem, muito bem. E essa questão da reeleição, 58% então defendem reeleição e está se discutindo no Congresso o fim da reeleição. É isso, Fábio? É essa a tua proposta de reflexão aqui? É exatamente isso, né? No Congresso já teria maioria para votar o fim da reeleição. Obviamente que o fim da reeleição seria a oportunidade do presidente, dos prefeitos. Existe eu vou tentar simplificar para vocês, mas terem a oportunidade da sua última reeleição. E os senadores defendem, para ficar eleições gerais, eles aumentariam 2 anos do mandato, que coisa boa, né? Já é 8 anos esses caras têm, eles aumentariam 2 anos e também prorrogariam mais 2 anos para vereadores e prefeitos. Então, a ideia era ter uma única eleição, eleições gerais. É um negócio que vai gerar muito. E com esse Congresso eu estou te falando, que tá eu digo, né, com absoluta certeza, é o pior Congresso dos últimos 40 anos, desde que eu estou aqui. A reflexão que tu traz é que o Congresso está discutindo exatamente o contrário da vontade popular. A pesquisa mostra que a maioria defende o fim... defende o fim da reeleição. Então, o Congresso está discutindo o fim da reeleição, tá certo? Pensei que eram decisões diferentes. Mas, enfim. Mas aí aumenta o mandato, Fábio?
Tem diversas propostas. Uma era aumentar o mandato dos senadores, aumentar para todos, ou aumentar o mandato dos vereadores e prefeitos, porque nós temos eleições de 2 em 2 anos, nós teríamos eleição gerais, apenas uma eleição unificada. Esse é o escopo de todo o projeto, né? De ter apenas uma eleição e de acabar com o fim da eleição, e daí a possibilidade do mandato de 5 anos, que se discute muito. Claro, e à medida que esse projeto, Serginho, vai subindo, vai chegando perto das eleições, ele pode também sumir, né? Porque agora não teria condições, que nós estamos num período eleitoral este ano. No outro ano, é aquela discussão, eu acho meio difícil que ocorra isso, mas conforme o desgaste do presidente Lula, que hoje a base do presidente é falsa, né? Porque você contar com Centrão, não dá para contar. Então, daqui a pouco, os caras viram a mesa e votam pelo fim da reeleição, e fica assim mesmo. A base de governo é muito frágil do presidente Lula, Renato. Você sabe que eu digo, Fábio e Renato, que, em tese, né, a ideia da reeleição era uma ideia, digamos assim, de permitir um trabalho de visão de médio e longo prazo, né? Um governo tivesse tempo para implantar, estruturar pilares melhores de políticas públicas, que nem sempre é possível colher em 4 anos, né? A ideia era essa. Porém, agora, junto com o novo tempo, com a velocidade do novo mundo, com o digital, etc., parece que o princípio da reeleição se transformou no governo do post. O que eu chamo de governo do post? Ele anuncia a política, terminou ali o esforço dele. Ele não implementa a política e vai ficando para trás, termina ali, fugaz. Não acompanha, né? Não monitora. Não acompanha. Já lançou uma notícia, ficou velha, quer lançar a próxima, e nem implementou aquela que ele anunciou. Então, nesse ponto de vista, na atualidade, a reeleição, eu também concordo, né? Eu acho que ela não vem dando certo, porque tem municiado muito mais a provocação, o debate, a continuidade eleitoral diariamente, que tem deixado o Brasil refém, e tem, claro, elevado a um personalismo ruim, né? Porque as pessoas, claro, aí, então elas querem reeleição porque elas querem se agarrar à personalidade daquele político, né? Então, a vontade popular, por isso que é o sistema da República, de peso e contrapeso, às vezes ela está correta, às vezes ela é uma consequência do sistema de disputa, né? Então, eu, pessoalmente, não gosto mais do momento do sistema de reeleição e acho que deveria ser achado um meio termo para que o governo eleito soubesse que tivesse 4, 5 ou 6 anos, 5 de preferência, do meu ponto de vista, para fazer um sprint, uma corrida rápida para colocar de pé projetos. Lembrando que a gente já teve esse modelo, né, de mandatos de 5 anos sem reeleição, né? Tivemos, acho que aqui acho que a prefeitura do Alceu Colares, né, foi 5 anos em Porto Alegre e não teve reeleição. Né? Nós tivemos o Sarney, não foi sem reeleição, Fábio? O Sarney foi sem reeleição. O José Sarney foi 5 anos sem reeleição, né? Então, o Sarney não teve eleição para o Sarney, não. Sim, mandato. Mas não teve reeleição, não teve possibilidade de reeleição e, se eu não me engano, foi 5 anos. Agora, deixa eu aproveitar que a gente está falando de pesquisa, né? Saiu uma pesquisa aí essa semana, que passou, semana anterior, que diz que o brasileiro... Como é que você se julga, né? Se você se julga de esquerda ou direita... A esquerda ficou com 18% dos respondentes. A direita, agora não me lembro exatamente, eu vou procurar aqui, mas foi um índice bem grande, né? E, claro, a maioria ficou ali no meio do caminho, no centro, um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda. Mas aí, eleitor se dizendo de esquerda, 18%. O que está acontecendo com a esquerda que está diminuindo e a direita que está renascendo, Fábio Marçal? Isso é o efeito Bolsonaro? É o efeito Bolsonaro?
É um efeito mundial. Se você verificar as demais democracias, agora Portugal, que sempre foi socialista, a ultradireita ganhou, ganhou, mas tem minoria, não tem a maioria no parlamento, mas ganhou. Então, nos países desenvolvidos e até nos pequenos países, a direita está crescendo. Vamos dizer, o Milei teve a sua eleição na Argentina, o presidente uruguaio, o presidente paraguaio, todos de direita. Então, o que eu digo é o seguinte: a direita saiu do armário, né? E a esquerda não soube entender esse crescimento da direita. Ela não entendeu, ela sempre subestimou o crescimento da direita. Esse pessoal aí, te lembra? É 10%, é 15%, é 20%. Não, esse pessoal é 30%. Não, esse pessoal é 40%. Então, cada vez eles deixaram esse flanco e o pessoal que era de centro acabou indo para a direita, não acabou indo para a esquerda. O de centro, ele se abraçou com a direita, porque ele viu que a direita estava crescendo. E o centro, você pega até, vamos dizer, na eleição agora passada, Lula e Bolsonaro, não tinha um candidato de centro, porque o candidato de centro não tinha espaço para entrar ali. Então, o grande desafio que nós temos aí, um pré-candidato, né, que seria o Eduardo Leite, para ser um candidato da terceira via, um candidato de centro, é um desafio para ele, porque hoje está totalmente polarizado, né? Hoje a esquerda está com aquele número aquele percentual inicial da direita, que 18% não tem problema. Só que, né, tudo muda, e tudo muda na política. É o seguinte: se você dá alimento barato, se você dá moradia, se você dá segurança pública e se você dá um bom sistema de saúde, pode saber que aí você vai crescer. Mas se tu fica no blá, blá, blá e anunciando programas de passagens aéreas a R$200 e aquilo que o Serginho falou e nada acontece, tu põe no ventilador e depois ninguém opera aquilo. O que eu vejo é em todos os governos, governo federal, estadual e municipal. Tu lança as coisas para ficar bem na internet e ninguém opera mais aquilo, ninguém desenvolve aquilo. Por isso que o Serginho foi cirúrgico. Ninguém desenvolve. E fica aqui e morreu. É o governo de manchetes, né? O governo da necessidade de manchetear. Ô, Fábio, acessei a pesquisa aqui, é o IPEC. O IPEC é um instituto, tá? É um instituto privado. Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. O UOL é que está divulgando essa pesquisa e diz o seguinte: 18% se dizem à esquerda e 41% se dizem de direita, Sérgio Lerrer. 41% do eleitorado brasileiro se confessa de direita, se assume direita. Tanta gente assim que migrou para a direita ou a direita estava realmente escondida? Eu acho o seguinte, vou dar meus pitacos muito rapidamente, assim, umas pinceladas, né? É que o mundo migrou assim para a direita. O eixo de desenvolvimento do mundo foi para valores um pouco mais de direita. Mas vou tentar dar alguns pitacos. Me parece que a esquerda, em geral, não fez uma leitura correta da direção que o mundo se encaminhou do ponto de vista de direitos, liberdades individuais, liberdade religiosa, liberdade étnica, né? Liberdade de livre empreendedorismo, que é uma liberdade tão importante quanto liberdade cultural, liberdade de gênero, a pessoa desenvolver a sua habilidade como ela tem melhor e daí gerar riquezas e tudo mais, são liberdades fundamentais que não necessariamente a esquerda fez uma leitura correta. Uma das questões também que eu digo, aí do ponto de vista de erros históricos, né, nós temos o julgamento de Nuremberg, que fez uma leitura e foi uma mudança de chave para o extremismo da extrema-direita, né, no mundo,
do ponto de vista da eugenia, do ponto de vista do racismo, do ponto de vista da perseguição das individualidades. O julgamento do Nuremberg foi uma virada de chave. Por outro lado, a esquerda, com todas as mortes que o sistema comunista no mundo gerou, que foi tão grande quanto o nazismo, ou até maior ao longo do tempo, de maneira gradativa, não teve o seu julgamento devido pelos seus erros históricos, né? E aí eu vou para uma expressão que o professor Chico de Oliveira, né, sociólogo, fundador do PT, fundador do PSOL, anos atrás respondeu, e pouca gente deu palco para essa expressão dele. Quando ele foi perguntar na Roda Viva, inclusive, sobre o Lula, e ele falou que o Lula era um macunaíma, do ponto de vista do livro, personagem histórico do Mário de Andrade, que não tinha caráter, queria dizer o que queria, de acordo com a plateia. Ele foi questionado nessa oportunidade, mas qual o papel da esquerda no mundo? E o professor Chico de Oliveira respondeu: o papel da esquerda no mundo não é mais derrubar o capitalismo, né? Ou questionar se o capitalismo deu certo ou não. O papel da esquerda no mundo é humanizar, tornar o capitalismo mais inclusivo, tornar o capitalismo mais ético, mais cheio de oportunidades, concorrencialmente legítimo, sem se apoderar e forças se apropriarem do Estado, né? Para que as pessoas tenham um mínimo em comum de capacidade, qualidade de vida e condições de vida, mas que tenham um ponto de partida de oportunidades de educação e saúde similar, para que cada um possa prosperar com as suas habilidades, né? Essa é uma frase, para mim, fundamental, do professor Chico de Oliveira, que caracterizadamente era de esquerda, né, que já faleceu, mas que nem sempre a esquerda atual ainda aceita e quer combater, digamos assim, o sistema, né, que é um sistema de trocas. O capitalismo não é fruto de uma doutrina que alguém inventou, mas sim da evolução do sistema de trocas muito selvagem, que vai se regularizando, mas que cada um pode oferecer suas habilidades. Então, acho que a esquerda não entendeu essa evolução do capitalismo, né? E não tem uma leitura correta nesse sentido, e continua, quando é governo, principalmente na América Latina, querendo desconstruir por dentro, que é um grande, grande erro. É a mesma coisa de um piloto pegar um Airbus complexo e querer ir contra o manual do Airbus. Vai acabar derrubando. Isso aconteceu nos governos, no fim do segundo governo Lula, no governo Dilma, né? E não deixa boas histórias a contar. Desse ponto de vista, aí, indo para a pesquisa, Renato, desculpe se eu me alongo um pouquinho, mas o que as pessoas querem? As pessoas querem segurança, condições de prosperar, condições de tomar suas decisões, se vão trabalhar de manhã, de tarde, de noite, se o lojista quer abrir ao domingo, desde que respeite as leis trabalhistas, sem o Estado interferir, né? As pessoas, elas querem isso, né? E essa liberdade de buscar a sua qualidade de vida com garantias mínimas iguais às outras pessoas e com serviços públicos universais, hoje, né, no mundo, ela está mais contemplada pela evolução da chamada direita liberal, do meu ponto de vista, do que da esquerda. Então, assim, a visão da esquerda, que é uma visão muito assistencialista, nem mesmo o jovem da periferia quer, porque ele não quer necessariamente depender de programas de governo. Ele quer prosperar, ele quer estudar, ele quer ter mérito, ele quer ter autoria, né? Isso foi o que elegeu, por exemplo, o João Dória aqui em São Paulo, né? A visão assistencialista da esquerda não é uma visão assim que necessariamente contemple os valores atuais, né? Se a gente for dividir muito grosseiramente, né, esquerda e direita, né? Pessoalmente, eu acho, né, confio muito, como republicano que eu sou e democrata que eu sou, na alternância de poder. Cada área ideológica, né, desde que não queira botar o sistema abaixo e a república abaixo, ou se apropriar do aparelhamento da república, ele tem direito de saber o que faz melhor. Vejam um pouco do Chile, né? A direita, ela traz o desenvolvimento econômico, a direita mais esclarecida, e a esquerda também mais esclarecida deveria se dedicar, né, a melhorar a educação, melhorar a saúde, oportunidades, microempreendedorismo, né? Mas a gente não vê isso, né? Em vez de um governo de esquerda se dedicar, por exemplo, a elevar o microempreendedorismo com uma força-tarefa excepcional, a gente vê ele se dedicando aos grandes grupos empresariais através do BNDES ou políticas protecionistas. Não é uma mensagem boa, e isso vai decepcionando aqueles que são da causa da esquerda. Então, muitas pessoas caracterizadamente de esquerda, inclusive ícones da esquerda,
do passado, dos anos 60 e 70, tem preferido trabalhar com governos de direita liberal. Por quê? Porque oferece mais oportunidade e equilíbrio para o desenvolvimento com políticas de médio prazo e longo prazo, enquanto que a esquerda brasileira e latino-americana muitas vezes tem se dedicado à política de analgésico, que na medida em que aquele doping, digamos assim, passa de verbas do governo, porque é insustentável, acaba voltando ao mesmo processo de falta de oportunidades, serviços públicos bem feitos, né? Então, essa é a minha impressão do porquê há uma redução da crença na esquerda, e eu diria da crença da esquerda latino-americana, não da esquerda em geral. Então, eu, pessoalmente, eu diria o seguinte, gente, precisa uma direita melhor e uma esquerda melhor, Renato e Fábio. Muito bem, Sérgio Lerner, deixa eu dizer aqui para o nosso telespectador que chegou por acaso agora, que nós estamos na Confraria do Cruzando, uma confraria especial nessa sexta-feira santa, aqui na RDC TV. Você está acostumado sempre a assistir o Cruzando as Conversas às 8 da noite, e às sextas-feiras a gente reúne sempre cabeças pensantes, grandes jornalistas, como é o caso aqui do Sérgio Lerner e do Fábio Marçal, e convidados especiais para contar histórias, para falar sobre os assuntos da semana, e nesta Sexta-feira Santa não é diferente. Mesmo em meio ao feriadão, a gente está aqui batendo ponto para falar de assuntos do Brasil, e também daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de Páscoa, comportamento e também tradições. Com o Sérgio Lerner, lá diretamente de São Paulo, no seu estúdio, né, onde o Sérgio faz as suas produções. Depois ele vai falar um pouquinho dos canais dele também. E o Fábio Marçal, grande analista político, comentarista, repórter, brilhando agora no YouTube em Brasília. Como é que é o nome do canal do YouTube, do programa que vocês fazem agora? É semanal, Fábio? Como é que é? É o Bichos Tagarelas? Olha, o programa virou uma grande revista que tem política, tem até uma musicoterapeuta que eu recomendo para vocês. Olha aí, quero entrevistar. Não, é excelente, tu vai ficar maluco com ela, que ela toca violão, ela canta. Nós fizemos na semana passada, em homenagem ao Dia Mundial da Água, e daí ela fez o comentário dela todo em cima de músicas que retratavam a água. O Guilherme Arantes, Planeta Água, o Jobim, o Nelson Jobim, Tom Jobim. O Tom Jobim, Águas de Março. Então, foi um negócio sensacional. E a gente foi criando assim, ligou um amigo de Nova York, eu quero entrar fazendo comentários e tal. O Ricardo Egg, que é catarinense, vamos começar. E, na realidade, o porquê desse nome meio absurdo, o José Pedro Goulart, que é um amigão meu, o Zé, ele pegou Fábio, muda esse nome. Muda esse nome, mas daí já não dava mais para mudar o nome, mas foi em homenagem à minha cachorra e às araras. Tanto que tem dentro do negócio ali as notinhas das araras. Notinhas das araras é como se fosse um comentário, tudo que vai acontecer em Brasília aqui. Então, o nome é esquisito, mas tem um conteúdo muito bom e eu recomendo no YouTube, no Spotify, está lá, Bichos Tagarelas. Eu acho Obrigado. Eu gostei. Eu tenho uma implicância no jornalismo que eu deixei de lado, que eu sou um cara muito chato para nomes, né? Mas vamos fazer um nome assim, vamos fazer um nome assado. Eu sempre pensei muito, rádio, televisão, eu sempre, o nome é a chave de tudo. Eu cheguei à conclusão, depois dos 56 anos que eu estou agora, que o nome, quem faz, não adianta. É o programa, é o produto, são as pessoas. Tu pode botar, às vezes, o mais estapafúrdio, acaba ficando. Se a gente for pensar aí, tem cada nome, né? Até nome de banda, Paralamas do Sucesso. Quem é que diria que um dia uma banda chamada Paralamas do Sucesso poderia fazer uma carreira de 40 anos como tem, né? O Herbert Viana, o Bi Ribeiro e o João Baroni, que é uma das minhas bandas preferidas. Deixa eu aproveitar, antes do Sérgio Lerner falar dos projetos dele, que eu quero perguntar, deixa eu fazer um pequeno comentário com vocês. Já que o Fábio falou em Águas de Março, Tom Jobim, eu assisti aqui algumas semanas a estreia da turnê do Daniel Jobim, que é o neto do Tom Jobim, e fizeram um espetáculo em cima daquele álbum da Elis e do Tom, que é um álbum maravilhoso, que ele é um clássico da MPB, né, que foram músicas basicamente do Tom Jobim, alguma coisa do
do Chico, né, de parceria, e tem ali alguma coisa do Aloysio de Oliveira. E essas canções foram cantadas basicamente pela Elis e algumas têm participação do Tom. A gente sabe que o Tom foi um grande compositor, não sei se vocês vão concordar comigo, mas não era um grande cantor. Ele era afinadinho e tal. E a Elis é que era grande cantora. O show foi montado com o Daniel, que, na minha opinião, não tem 10, 20% do talento do avô. Tá? Ele fica no piano ali, tocando, uns tecladinhos e tal, mas tem uma super banda, tem o maestro, que é o que segura o show. E a menina, que é a Kel Smith, que é uma revelação, na minha opinião, ela é maravilhosa, mas ela quer imitar demais a Elis. E a Elis não é inimitável. A Elis não é para fazer cover. Ou você faz uma releitura, ou você faz sei lá, uma homenagem, mas não adianta tentar, ela tenta imitar a Elis nos trejeitos. Né? Isso é para o filme que teve da Elis, maravilhoso, que a atriz lá também ganhou prêmio e interpretou a Elis muito bem. No cinema é uma linguagem, você quer representar um personagem. No palco, eu acho que tem que fazer uma homenagem. Eu não sei se vocês viram, está passando aí, são 12 shows só, vai passar por Brasília, vai passar por São Paulo, mas eu fiquei assim, não é uma decepção, eu só fiquei realmente um pouco... Eu não quero usar decepção porque eu saí do show muito emocionado porque as músicas são lindas. As composições do Tom são maravilhosas. A interpretação da Elisa é maravilhosa. A banda é sensacional. Tem um maestro no teclado que segura toda a onda. Né? Mas achei a própria Kel e o próprio Daniel fracos, os mais fracos do palco. Né? Me surpreendeu, essa é a palavra. Eu saí surpreendido. Um pouco negativamente. Renato, vai chegar aí em Porto Alegre 2 shows sobre o Belchior, a música do Belchior. Ela passou, a Ana Canhas. Não, mas não é a Ana Canhas. A Ana Canhas foi boa, mas é um cara do Nordeste. Eu gostei também da Ana Canhas, hein? Momento crítico. Não, eu não gostei Ana também. Canhas não interpreta bem as músicas do Belchior. Eu não gostei. Não, e daí tira a Ana Canhas, mas é um especial do Belchior aqui, que até tipo quem está patrocinando põe Infraero Belchior, que é a Infraero que está pela Lei Rouanet e tal. O cara é muito bom, ele reencarnou ali o Belchior, muito parecido com o Belchior, e eles fizeram um negócio sensacional, um diálogo com uma pessoa, Serginho, como se fosse o Belchior com um cantor Belchior. Então, eles falando assim... E o Belchior, mas quando tu falaste de não cantar bem, como... São os filhos do Belchior, viu, Fábio? São os filhos. É maravilhoso, entendeu? Maravilhoso o show. E tu sabe, foi o show mais barato aqui de Brasília, Serginho. Foi um show de 50 pila inteira, entendeu? 25. Não existe isso aqui em Brasília. Então, vale a pena ver... para quem gosta do Belchior, e eu adoro o Belchior, mas é mais um que não cantava bem, como o Caetano não canta bem, como o Chico Buarque não canta bem, mas as letras dele são maravilhosas. O Renato, qual é a minha colega da Guaíba que hospedou ele nos últimos dias de vida dele, que eu me esqueci? Então, tenta descobrir quem ela é e põe no teu programa, quando tiver aí o Belchior. Põe o cara do Belchior e essa menina que teve um dos últimos dias. Ela hospedou na kitnet dela o Belchior e a mulher. Aqui, eu fiz confusão, tá? A Camila e o Micael Belchior, filhos do cantor, desejaram vida longa ao musical. Não tem nada a ver com eles só foram ouvidos na reportagem. O musical é do Pedro Cadori, a narrativa é da Cláudia Pinto e do Pedro Cadori, a partir de trechos de entrevistas do Belchior, e aí tem é meio cover mesmo, né? É uma homenagem, é um tributo, como está na moda, né? Fazer tributo a Bee Gees. Mas está muito bom. E às vezes fica muito bom, às vezes não fica bom, né? Já vi tributo ao Queen bom e já vi tributo ao Queen não tão bom. Enfim, esse tributo da Elisa e do Tom, então, que eu queria falar que não foi tão bom. Mas eu vou ficar ligado nesse Belchior aqui, hein? Vai chegar, então, aqui em Porto Alegre. Que legal. E isso que tu falaste, Fábio, é maravilhoso, né? Pô, ingresso R$50, gente. Não dá. 300, 400 para assistir. Esses dias, o Rick Wakeman. Opa, quantos pila?
R$ 960, Fábio Marçal. Não dá. Um amigo meu, roqueiro, o Jefferson Jacques, do Instituto Metros, um abraço a ele. O Jefferson me mandou, que ele é roqueiro, gosta de rock progressivo. Aí me mandou o print da compra do ingresso, R$ 960. Estou pensando, não dei o enter ainda. E ele fez o Viagem ao Centro da Terra ou fez outras coisas? Eu detesto, Serginho, quando o cara vai fazer... Agora eu vou lançar um novo disco com novas músicas. Ninguém quer saber de novas músicas, vamos dizer, do Rico Wakeman. Ninguém quer saber do Dire Straits está chegando aqui, que também eu estou sem grana. Mil pila também. A meia 500. Mas os membros, são os membros do Dire Straits, não tem o Mark Knopfler, são alguns membros, né? Alguns membros. Como o ABBA, que o ABBA não tinha o ABBA, né? Em São Paulo está chegando o Earth, Wind and Fire, com o guitarrista original do Earth, Wind and Fire. Não tem mais ninguém. Tem que cuidar dessas coisas aí. O guitarrista e o mordomo, né? Saudades daquela época de estudante que a gente conseguia ver shows em Porto Alegre, ali no Teatro Leopoldina, no Teatro Presidente. No Gigantinho. E a gente era estudante e conseguia ir, era incrível, né? E hoje é bem difícil, assim, os valores estão bem caros, né? E eu, inclusive, eu acho que eu nunca contei isso, mas eu trabalhei como estagiário 1 ano e meio na assessoria de imprensa da URGS, e foi um ano muito feliz, porque coincidiu com a implantação do projeto 6,5, lá no fim dos anos 70, 77, 78, né? Então, todo dia, toda semana tinha um show, né, às 6h30, no Salão de Atos da Reitoria, com um cantor muito conhecido e uma pessoa nova, né? E naquela época nova, por incrível que pareça, era Clementina de Jesus, tinha sido descoberta, novo era o Fagner, novo era o Belchior, Luiz Melodia. Então, foi um tempo maravilhoso e me lembro como era barato. Qualquer um podia ir, né? Era acessível. Hoje virou uma atividade economicamente elitizada. E achou. Renato, atrapalhar um pouco vocês, mas uma homenagem aos 50 anos da TVE do Rio Grande do Sul e os 35 da Rádio Cultura, que infelizmente... Trabalhamos lá, né, Fábio? Infelizmente, o Sartori acabou com ela e agora virou um departamento ali da Secretaria de Comunicação, mas todo esse povo estava na TVE, não é, o Renato e Serginho. Então, a importância da TVE era para isso, que esse pessoal não vai lá para os grandes veículos. O caso, vamos dizer, a TVE, nós fizemos o Musipuc, que saiu ali, quem venceu o Musipuc foi o Para Viajar em Lisboa, para viajar no Cosmos não precisa gasolina. Ele ganhou. Então tinha tudo isso, a gente transmitia a necessidade de ter uma TV para a população e para esse povo que não tem dinheiro para divulgação. Não é um povo que... Oi? Eu passei na TVE e na FM Cultura por 2 períodos. Tu teve mais tempo lá. Na FM Cultura, eu fiz um programa chamado Lado B, onde eu só tocava bandas estreantes, artistas estreantes. Mas entendeu? Essa é a importância da TVE. E pegar, acabar foi uma insanidade. Eu fazia uma pequena entrevista de uns 5 minutos dentro do programa com alguém famoso, dando dicas para os estreantes. E aí, sabe como é que era o nome do quadro? O Caminho das Pedras. Caminho das Pedras. Aí tinha Fernando Abreu, tinha o Barão Vermelho, tinha o Gessinger, todos eles dando dicas para quem estava começando, o estúdio, como é que faz uma banda, faz uma demo, né? Faz uma gravação, como é que começou a carreira dele, quais foram as dificuldades dele. Era bem bacana o programa. Só para bem curtinho, me dá esse tempo. Eu fiz um programa que era apresentado pelo Luiz Antônio Assis Brasil, que é meu primo, fez de graça lá. Eram os escritores. O que acontece? Esses escritores, Serginho, pela primeira vez na vida do Prêmio Jabuti, eles deram uma honra ao mérito por uma coisa que não era livro. Porque nós entrevistamos, nós fizemos programas com todos aqueles
os escritores todos morreram. E morreram de vez porque a TVA apagou as fitas, porque não tinha fita. Mas era um documento histórico, entrevista com o Mário Quintana, com o Ciro Martins, com o Josué Guimarães, mas por aqueles motivos que a gente não entende, desgravaram tudo, meu querido Renato. Eu queria só dizer, assim, ouvindo a conversa de vocês, que eu não sou tão antigo. Eu sou antigo, mas é porque eu comecei cedo, e comecei em Interview, no Rio Grande do Sul, com 16 anos. E com 16 eu trabalhava na TV Educativa. Então, temos 3 que passaram pela TV Educativa aqui, mas na época ainda era das professoras lá da PUC, e a série da TV Educativa era lá na PUC. Eu era responsável lá no Vídeo PUC. Né? Aí você citou o Ney Lisboa, que era meu amigo contemporâneo dos anos 70, no primeiro festival de Gramado que a gente foi concorrer com o Super 8, que a gente não tinha dinheiro para o hotel, a gente dormia em mesa de ping-pong da igreja, em cima da mesa de ping-pong, eu, o Ney e outros lá, né? Então, estou dizendo o seguinte, é que eu comecei cedo. Pô, mas tu lançou, qual que é que tu lançou? A Clementina de Jesus? Oi? Não, que tu estava brincando. A Clementina de Jesus, daí é brincadeira. A Clementina de Jesus, ela foi descoberta quando ela tinha 60 anos. Mas esse programa foi muito bom, viu? Você me fez rir muito, Renato e Serginho. Mas não acabou. Calma que não acabou. Eu quero perguntar para o Sérgio Lerner. Eu vou procurar um cartaz aqui, tá? Eu vou procurar um cartaz de um show que eu assisti. Eu acho que eu paguei 30 cruzeiros no estádio Beira-Rio. Eu vou procurar aqui enquanto o Sérgio fala. Sérgio, teus projetos, teus canais, o que está acontecendo aí em São Paulo, no teu estúdio, na tua central de produção? Conta um pouquinho para a gente. Eu estou envolvido hoje com 3 setores. Eu tenho um canal de streaming, que é o canal Restaurante. É o primeiro canal B2B brasileiro de streaming, voltado para empreendedores e profissionais do setor de food service, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar, que são os empreendedores, principalmente de hotéis, bares e restaurantes, toda a cadeia de fornecedores que tem atrás, ou mesmo refeições corporativas, que é um dos setores de maior pulverização de empreendedorismo no Brasil, que mais retrata, né, o lado tribal do consumidor, que se reúne de acordo com estilos de vida, de acordo com uma linguagem, seus próprios idiomas, que reflete no prato uma coisa que eu adoro, que é a gastronomia, que é o local mais democrático. O prato, você come comida aqui em São Paulo do Senegal, da Tailândia, da Finlândia, comida norueguesa, isso aí se o mundo fosse a mesma república e democracia que a gente enxerga no prato, com misturas tão boas e poderosas de sabores, seria excelente. Então, hoje eu tenho muita dedicação a esse canal de streaming, que é o meu principal empreendimento, mas eu também continuo atuando como profissional há 40 anos no setor de comunicação pública legislativa, que eu tenho meu portal Pro Legislativo. Esse é um ano um pouquinho inusual, porque é o ano, né, das eleições municipais, então muita coisa não pode ser feita, mas eu estou preparando um livro que é uma atualização de comunicação para gabinetes parlamentares, com tudo que pode e que não pode. Eu enxergo hoje a comunicação dentro dos legislativos como uma grande lubrificante da relação com o cidadão, lubrificante para alcançar políticas públicas melhores, engajando a sociedade, porque política pública criada no gabinete, sem participação da sociedade, ela não pega. Então, para pegar, ela precisa desse engajamento. E meu terceiro envolvimento hoje é um trabalho pro bono. Eu estou como secretário da Comissão de Implantação do Polo de Turismo Judaico no Rio Grande do Sul, que é de 4 irmãos de região, que abriga, né, um sítio histórico da principal imigração judaica que ocorreu no Brasil. Apesar que os judeus estão no Brasil desde Cabral, eles vieram já cerca de 20 pessoas, os chamados degredados também, que a gente aprende na escola, que uma boa parte eram judeus presos nas masmorras da Inquisição, que queriam conservar a sua identidade étnica, judeus da Amazônia, judeus do Recife holandês, que depois fundaram Nova York, judeus de Pernambuco, judeus os do Sul, que estão completando 120 anos de imigração. Eu estou lá como secretário de um polo de turismo, que teve grandes eventos ainda nesse mês aqui de março, pelo Dia Nacional da Imigração, que reuniu comunidade judaica de todo o Brasil e também comunidade do Alto Uruguai, que eu
como gaúcho, me dá muito orgulho de conviver esses últimos 2 anos com o Alto Uruguai, que eu considero a melhor mistura de imigração do Brasil, do Rio Grande do Sul, porque tem várias imigrações, tem o russo, o polonês, tem o bugre, tem o açoriano, o espanhol, o português, o alemão, o italiano, é uma mistura maravilhosa que levou a ser uma das regiões mais prósperas e mais inclusivas do Brasil. Então, essas são aí as minhas atividades aí no momento, Renato. Muito bem, muito bem, muito bem. Sérgio Lerner e Fábio Marçal, olha aqui, ó, para matar saudades aqui. Olha aí, em vinil, hein? Essa é uma foto em vinil do disco do Ney Lisboa, o primeiro disco do Ney Lisboa, para viajar no cosmos, não precisa gasolina. O disco fez agora, se eu não me engano, fez 40 anos. Ele fez 40 anos e o Augustinho Lix e o Ney Lisboa fizeram uma turnê de shows, se apresentaram em Porto Alegre. Eles vieram, inclusive, aqui na Confraria do Cruzando, viu, Fábio? Ney Lisboa e o Augustinho. Tu podia ter perguntado para ele do Musipuc, né? O Musipuc eu organizei com o Dilermando Torres, eu não sei se está vivo ainda, o Didi da TVE, da nossa querida TVE. Então, era fantástico, foi uma coisa inovadora na época, há 40 anos, para viajar no cosmos não precisa de gasolina. Foi uma bela viagem do Ney Lisboa. Olha aqui, ó. Oi, fala, Sérgio, fala. Não, eu queria só citar que eu fui coprodutor daquele longa em Super 8, deu para ti, anos 70. É verdade, é verdade. Com o show do Ney Lisboa, né? A primeira coisa filmada, inclusive até fui cinegrafista, digamos, do show, era o show com o show do Ney Lisboa. Que maravilha, deu para ti, anos 70, Sérgio Lerner, naquela turma lá, que deu um grande impulso ao cinema gaúcho, né? Que era uma grande primeira turma. Aliás, vários saíram da TVE também, hein? Jorge Furtado, Carlos Gerbasi, era uma turma da TVE também, uma turma que fazia... Ana Luísa Azevedo, José Pedro Goulart... Giba, acho que o Giba Assis Brasil também, né? Giba Assis Brasil, Eduardo Bueno, era uma turma... E o Sérgio Lerner. E o Serginho maravilhoso. E a turma da TVE também. Olha aqui, ó, foi 82, eu acho, 83, esses dias o Juarez Fonseca, nosso colega jornalista, especializado em música, a foto não está muito boa, mas foi num 30 de abril, no Beira-Rio. Eu me lembro que eu paguei uns 20 ou 30 cruzeiros, era o que seria hoje 20, 30 reais, mais ou menos. Tanto que eu tinha 14 anos e tal. Nós sentamos no gramado do Beira-Rio. Eu me lembro que eu arranquei um pedacinho da grama e levei para casa, botei num vidro. Olha o que tinha ali. Chico Buarque de Holanda, Simone, Gonzaguinha, João Bosco, Nara Leão, Moraes Moreira, Elba Ramalho, Clara Nunes, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Cleito e Cledir, MPB4 e outros convidados. Quanto é que vocês acham que seria o ingresso de uma maratona de shows desse tipo aí? Hoje. Seria 500 reais, no mínimo 500 reais. No mínimo 500 reais. Incalculável. Primeiro, para fazer a produção de tudo isso aí. Porto Alegre vai fazer um festival agora, Prime Rock, que tem Capital Inicial, Blitz, Fernando Abreu, Beto Lee, acho que o Paralamas, se eu não me engano, o Biquíni, que agora não é mais Cavadão, acho que o Biquíni Cavadão teve que tirar para ficar politicamente correto, né? Então ficou Biquíni. Pô, banda dos anos 80 eu adoraria. Festival aqui no Harmonia, mas assim, eu já passei da idade de ficar 10, 12 horas em pé, né? Mas assim, 500, 600 reais. Não dá, não tem, é impraticável, não tem como. Aí eu quero levar minha filha, que gosta dos anos 80, quero levar o meu filho, aí vamos 2, 3, 4 pessoas. Imagina, R$2.000 uma noite para assistir um show. Não dá. Só o ingresso, né? Fora gasolina, estacionamento, comida. E agora tu fez eu me lembrei dos meus amigos do Raiz de Pedra, não sei se sumiu total, e o meu querido amigo Nelson Coelho de Castro. Por aí faz também. A cabeça, faz com cachaça, faz com naqueles limão. Tempos do Julinho. Olha, Fábio, não sei se você sabe também, né? Eu fiz um
o primeiro Super 8 exibido como cinema, com sessões, primeira vez no Brasil que aconteceu sessões contínuas de um filme Super 8 com arrecadação de ingresso, que, aliás, naquela época a Embrafilme tinha uma delegacia fiscal, foi lá interromper e quis processar eu e o Nelson Nadotti, porque nós estávamos vendendo ingresso sem ser aquele ingresso padronizado da Embrafilme. É um episódio muito ruim, que eu, inclusive, fiquei 24 horas detido, porque a Polícia Federal é que controlava esses ingressos, foi considerado, por 24 horas, até um amigo nos liberar lá, era considerado falsificação. Mas a gente fez o Museu Hipólito da Costa, de quinta a domingo por um mês inteiro, eu, Nelson Nadotti, três exibições diárias do filme História, né? A música de Nelson Coelho de Castro, que era um média-metragem de 45 minutos, que tinha todas essas músicas aí lendárias do Nelson, com ilustrações e remontagens de dramaturgia sobre as histórias que ele contava de Porto Alegre, a Magricela, né? E outras músicas aí e tal, fantástico, adoro Nelson Coelho de Castro, para mim é um grande poeta. Depois somos nós, Fábio, que somos velhos, Fábio. Depois somos e te dizer uma coisa, com esses três, tu poderia fazer um programa de 5 horas, que a gente vai até amanhã. Faz uma semana de programa, pronto, tu vai viajar. Grava uma semana. Vamos acertar para 2025, janeiro de 2025. Minhas férias já estão marcadas. Tá? Pronto, gravamos 15 tudo. dias, 2 semanas de programa, 10 programas aí. Só de falar de historinhas, olha... Vai ser uma maratona. Viu, Serginho? Eu tenho... depois vamos vender para o streaming. Eu tenho aqui comigo a história toda da TVE. Eu vou fazer um sacrifício, gastar o meu salário para ir nesse aniversário da TVE, mas eu te digo uma coisa, dá uma satisfação de ter passado por tantos momentos na história, e se a gente fosse relembrar desde o Sarney e tal, eu tenho coisas engraçadíssimas do Sarney, do Fernando Henrique. É muito bom estar aqui falando essas coisas. Que passagem é essa de Brasília-Porto Alegre que está custando 50 mil? Você vai gastar todo o salário? 55. Não, está 6 mil reais uma passagem para... 6 mil. Variedade. Assim, comprada em cima da hora, é 6 mil. Tá? E de carro não dá. E com overbooking ainda por cima, né? E dando overbooking. É impressionante. O Sérgio e Fábio, quero fechar o programa sabendo um pouquinho da Páscoa de vocês. Eu sei que o Fábio está em Brasília, mas tem família lá em Canela, é tua filha em Canela, na Serra Gaúcha, né, Fábio? Não, é a minha família toda. A família toda lá? Minhas irmãs e tal. E agora tu falaste uma coisa com exclusividade, a minha filha, que mora em Natal, com o namorado, né? Eles falaram, nós queremos morar em Canela, que a gente adorou Canela. Eu falei, não, tá lá o apartamento à disposição de vocês. Então é a minha paixão. Né? Tu vais para lá na Páscoa, não? Não vou poder. Eu vou para Porto Alegre, mas não vou poder ir vou ficar com a mãe em Porto Alegre. Fala um pouquinho da tua Páscoa. O que a Páscoa representa para ti? É interessante o que tu falaste, que a minha mulher é super católica, então nós vamos à missa do domingo de Páscoa, é uma coisa muito bonita, mas também tem muito chocolate. Quando você pega, todo mundo tem a mania de ter um coelhinho vivo para brincar com as crianças e tal, e o que as pessoas fazem? Elas soltam o coelhinho lá no Lago Norte. Então, hoje, o Lago Norte deve ter uma população de uns 2 mil, 3 mil coelhinhos. É a coisa mais fácil tu encontrar coelhinho da Páscoa lá no Lago Norte, onde eu moro. Mas te dizer, eu sou chocolatra, então... Está cortando muito, o Fábio Marçal, infelizmente está cortando muito. Eu vou pedir para ele entrar de novo, para ele dar um tchau.
né? E eu vou aproveitar então e pedir para o Sérgio Lerner saber um pouquinho das suas tradições. O Sérgio é da comunidade judaica, é judeu, é diferente, né? A Páscoa judaica nem agora, ela é em abril, não é, Sérgio? Normalmente, a Páscoa judaica e a Páscoa católica, elas são relativamente próximas, né? Com diferença no máximo de 30 dias, que varia por causa do calendário. O calendário judaico, ele é um calendário lunar. Então, de acordo com o ano, ele muda um pouquinho, e às vezes está bem junto da Páscoa católica, às vezes não está, né? Renato, acho uma das coisas mais bonitas do mundo hoje é um mundo colorido em todas as áreas. Uma das áreas é a área religiosa, de cultura, tradições dos povos, a gente poder perceber o dos outros e se incluir, desde que seja pela celebração da vida, pela celebração da ancestralidade. Na comunidade judaica, a Páscoa chama-se Pesach, né, que é inclusive a Páscoa judaica que precede a Páscoa católica, naquele famoso quadro da Santa Ceia, onde está o Jesus e seus apóstolos, ali ocorreu uma Páscoa judaica. A Páscoa judaica, chamada de Pesach, que quer dizer literalmente travessia, significa relembrar para todos sempre, anualmente, a travessia judaica dos tempos em que deixaram de ser escravos no Egito. Os judeus foram escravos no Egito por 400 anos, né? Naquela parte do Antigo Testamento, né, em que por 40 anos estiveram no deserto, em que, no caso, se privaram, né, de várias questões por um grande sacrifício e resiliência para poder manter a sua identidade judaica e chegar a um local que seria, a princípio, a Terra Prometida. Nesse momento, então, se faz um jantar de família, além de abdicar de certos elementos. Por exemplo, por uma semana, os judeus não comem nada que tenha fermento. Por quê? O fermento é um benefício que aumenta as coisas facilmente. Então, nesse momento, nós temos que se lembrar de tudo aquilo que foi da época da privação. Se come algumas coisas de comida típica judaica desse período, principalmente a matzá, que é o pão, né, o maná, digamos assim, na versão católica, que é o pão sem fermento. Se dispensa outras comidas, que são comidas mais, digamos assim, que vêm do benefício do conforto dos nossos tempos. Por outro lado, a gente come cabeça de peixe, porque o peixe nada para frente, a cabeça que chega primeiro e pensa. Se come o mel porque ele lembra aspectos doces da vida que tem que sempre serem relembrados. Então, é um jantar simples, cheio de simbologia, e por uma semana com uma alimentação que lembra esse período assim de resiliência, né? Esse é o Pesach, é a Páscoa judaica, e se faz algumas rezas especiais para esse período, sempre celebrando a vida, celebrando a inclusão, celebrando a resiliência e a liberdade individual. Muito bom. Eu estou estourado de tempo, o Fábio está voltando aqui. Eu quero agradecer ao Sérgio Lerner, direto de São Paulo. Obrigado, Sérgio. Vamos combinar uma próxima. Só um pouquinho. Segura, Fábio. Segura. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço muito o convite e participação, ainda nesse momento de Semana Santa, tal, celebrando meus votos de que a gente consiga sempre construir grupos, amigos, sociedade, mundo, de respeito à multicrença, multi-habilidades, multicompreensão, porque é dessa soma que a gente gera, digamos assim, um ambiente bom e um ambiente rico de progresso espiritual e material para todos. Vamos ter que encerrar. Serginho, aquele abraço. Feliz Páscoa mais uma vez. Feliz Páscoa para o Fábio Marçal também. E a gente volta ainda no próximo bloco para encerrar a nossa confraria, o nosso Cruzando as Conversas desta Sexta-feira Santa. E assim fechamos a nossa confraria da Semana Santa com o Sérgio Lerner e o Fábio Marçal, aqui na RDC TV, nessa sexta-feira, nessa Sexta Santa, desejando para você uma ótima Páscoa, e nós voltamos na segunda-feira aqui, ó, nessa bancada, sempre em nome de Banrisul. Sorte, saúde, sucesso sempre, feliz Páscoa, obrigado pela audiência, tchau, tchau.
Cruzando as Conversas. Oferecimento: o Banrisul é um banco único porque te entende.